Pessoal, ainda sobre o módulo 4, o estudo de pirâmides, lá na página 415. O estudo de pirâmides vai falar sobre as relações entre faces, vértices e arestas dessa pirâmide, certo? Então vamos lá. Ó. Primeiro, qual pirâmide que ele desenhou aí? Quantos lados tem essa pirâmide? É só contar pela base. Eu vou fazer a conta aqui também. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem 8 lados a base dessa pirâmide. Se tem 8 lados, é uma pirâmide octagonal, que tem 8 lados, certo? Primeiro exercício diz o seguinte: as faces triangulares da pirâmide são chamadas de faces laterais. Quantas faces laterais a pirâmide possui? Pessoal, se tem 8 lados a base dessa pirâmide, então quer dizer que ela tem 8 faces laterais. Então, 8 faces laterais. 8 triângulos. Número 2. Identifique na figura o vértice comum a todas as faces laterais da pirâmide. Não, o vértice comum a todas as faces é esse vértice daqui de cima, né? Então, qual que é o vértice comum? É o vértice do topo da pirâmide. Opa! Topo, certo? Não é da base, é o do topo. Virando a página, nós temos o exercício 3. A única face da pirâmide que não é triangular é chamada de base. Quantos lados o polígono corresponde à base dessa pirâmide possui? O polígono correspondente é o octógono. E o octógono ele tem 8 lados. Então é só fazer a contagem aí, gente. Contar quantos lados certinho. Não esqueçam os tracejados, que são os lados do fundo. Tem que contar também. 8 lados. A 4 pede o seguinte: que relação podemos estabelecer entre o número de lados do polígono da base de uma pirâmide qualquer e o número de faces laterais dessa pirâmide? O número de lados do polígono e o número de lados de face é sempre o mesmo. Então, são sempre iguais. Os lados da base e os lados da pirâmide sempre vão ser iguais, essa quantidade. Então, o total são sempre iguais, certo? A 5 fala o seguinte: quantas faces no total a pirâmide octagonal possui? Qual a relação desse número com o número de lados da base? Então, vamos lá. Quantas relações... Deixa eu ver que pergunta aqui. Pergunta quantas faces essa pirâmide octagonal possui. No estudo de pirâmide, a quantidade de faces é sempre o número de lados mais 1. Então, é sempre isso. Se nós estamos falando de uma pirâmide octagonal, então ela tem 9 faces. Quais são essas 9 faces? São os 8 triângulos das laterais e mais a base. Então, são 9 faces. Qual a relação? O número de lados mais 1. Para toda pirâmide serve essa relação. Toda vez que eu estiver falando de faces, é o número de lado mais 1. Se é octagonal, tem 8 lados, então 8 mais 1, 9. O 6 pede o seguinte: quantos vértices a pirâmide octagonal possui? Qual a relação do número com o número de lados de um polígono da base? Então, vamos lá. Quantos vértices? Na pirâmide, a quantidade de vértices é sempre a quantidade de lado mais 1. Então, se tem 8 lados, tem 9 vértices. 9 vértices. Qual a relação entre eles? O número de lados mais 1. Sempre vai ser assim. E o 7 pede quantas arestas a pirâmide octagonal possui. Qual a relação desse número com o número de lados do polígono da base? Pessoal, a relação entre as arestas vai ser sempre a seguinte: o dobro do número de lados da base. Então, se nós temos 8 lados na base, 8 vezes 2, 16 arestas. Ou seja, qual a relação entre eles? O dobro
do número de lados. Pessoal, com essa aula terminamos o módulo 4. Espero ter finalizado tudo, tirado as dúvidas de vocês. Façam a correção da atividade de vocês. Quando voltar, eu vou estar cobrando isso, certo? Muito obrigado.